Quer aprender como emagrecer eficientemente utilizando a corrida? Fique aqui comigo. Fala, meus atletas, eu sou o professor Ricardo, fisiologista, e hoje eu vou ensinar você a como utilizar a corrida de uma forma mais inteligente, mais estratégica, mais eficaz, para que você tenha uma queima significativa de gordura, utilizando a corrida como meio para isso. Embora eu tenha apresentado a você a corrida como meio para você poder emagrecer, o racional que explicarei para você, você também pode incluir outros exercícios de característica aeróbia. Ou seja, você pode utilizar, por exemplo, os exercícios com elíptico, com a bicicleta, com a própria natação, ou mesmo com as escadas rolantes. Ou seja, existe várias possibilidades de você treinar a corrida, não necessariamente o pedestrianismo, ou seja, a corrida a pé. Você pode usar outros meios. Então, o racional serve para qualquer um desses esportes que você queira, ou dessas modalidades, ou desses implementos que você venha a utilizar. Então, o que você deve imaginar? Existem zonas de intensidade, zonas de treino. E essas zonas determinam a quantidade de gordura que nós vamos utilizar durante os nossos treinos aeróbios, ou seja, durante as nossas corridas. Então, o que você deve entender? Existe basicamente 6 zonas. A zona 1, a zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Cada uma dessas zonas, quanto menor, mais leve o exercício, quanto maior, mais intenso o exercício. Dentro dessa zona, nós temos a nossa frequência cardíaca máxima. E eu vou explicar para você um pouco mais à frente como calcular a sua frequência cardíaca para utilizar melhor as zonas para que você queime a gordura de forma eficiente. Então, por exemplo, na zona 1, nós temos uma frequência cardíaca máxima de mais ou menos entre 60% e 70%. Nessa zona 1. Na zona 2, você tem mais ou menos uma frequência de 70%. Minto, olha, na zona 1, nós temos uma frequência, entre 50% e 60% da sua frequência cardíaca máxima. Na zona 2, entre 60% e 70%. Na zona 3, entre 70% e 80%. Na zona 4, entre 80% e 90%. Na zona 5, entre 90% a 95%. E na zona 6, entre 95% e 100% da sua frequência cardíaca máxima. E olha que interessante, o gasto de gordura para cada zona muda. Por exemplo, eu vou aqui mostrar para você. Na zona 1, você gasta mais ou menos toda a energia de esforço, mais ou menos 80% de gordura. Mais ou menos, mais e menos. Na zona 2, 70% de gordura. Na zona 3, você gasta mais ou menos 60% de gordura. Na zona 4, você gasta mais ou menos 50% de gordura. Na zona 5, você já cai para mais ou menos 30% ou até 15% de gordura, ao passo que na última zona de 5 a 15% de gordura, ou seja, quanto maior a intensidade, menos gordura você gasta. Olha que interessante. Só que isso aqui é um engodo. Por quê? Na zona 1, basicamente é quase que você está sentado ou numa caminhada extremamente leve. Embora você gaste muita gordura do ponto de vista percentílico, a quantidade é pequena. Ao passo que quando você vai aumentando a intensidade, ou seja, da frequência cardíaca, você passa a gastar menos gordura. Só que a quantidade de gordura aqui desses 60% é muito maior do que a dos 80%. Embora você gaste, do ponto de vista percentílico, menos gordura aqui, mas na quantidade você gastou muito mais. Então, para que você tenha um efeito positivo em termos de gasto de gordura contínuo, essa zona, entre zona 3 e zona 4, você vai ter um gasto significativo de gordura. Então, se você treinar dentro dessa zona, você vai ter um efeito muito positivo em exercícios resistidos, aeróbios,
que ultrapasse de 3 ou 4 minutos e pode chegar a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, depender do tipo de modalidade que você está executando. Mas olha que interessante, é possível você treinar, por exemplo, nessa zona 4 para cima, zona 4, zona 5, você ter um gasto até menor de gordura, só que aqui que é interessante, sobretudo nos treinos de alta intensidade, que não é o tema de hoje. Nos treinos de alta intensidade, embora você gaste menos gordura, você tem um gasto tão significativo de carboidrato nessas zonas, que no processo de pós-treino, ou seja, na supercompensação, você eleva o metabolismo porque você gastou tanto mais glicogênio muscular, que estava ali armazenado nos seus músculos, para você produzir energia, que você vai ter que aumentar o gasto de gordura no pós-treino. Então, exercícios nessa zona 4, zona 5, zona 6, embora gaste menos gordura agudamente, no pós-treino você tem um efeito muito positivo, porque você vai gastar gordura para, de alguma forma, fazer com que a sua glicose seja direcionada para os seus músculos. Então, você tem uma elevação da taxa metabólica basal porque você treinou nessas zonas. Então, quando você vai realizar as suas estratégias de treino, você deve considerar esses dois fatores aqui. O que eu sempre sugiro, o que eu sempre indico, o que eu sempre periodizo para os meus alunos há momentos que você vai treinar em zona 3, uma forma mais contínua, até para também os treinos intensos, embora eles tenham muitas vantagens, eles muitas vezes, de alguma forma, cansam. A pessoa pode até entrar em overtraining, se ficar treinando excessivamente, em altas intensidades. Então, eu sempre faço esse jogo de volume e intensidade. Há momentos que eu treino em zona 4, zona 5, os meus alunos que querem emagrecer, e há momentos que eu treino em zona 3, ou seja, um pouco mais leve, e aí também tem um gasto significativo de gordura, embora que, conforme eu disse, gaste menos gordura, só que aqui, do ponto de vista metabólico, é mais interessante. Mas a pessoa muitas vezes não sustenta ficar fazendo treinamento de alta intensidade por muito tempo, ou seja, com grande frequência. Então, por isso é importante você fazer as alternâncias. Dentro de cada zona, nós chamamos também de domínios de intensidade. Por exemplo, aqui na zona 1, nós chamamos de domínio leve. Na zona 2, nós chamamos de domínio, ou seja, treinos moderados. Na zona 3, nós chamamos de treino ou domínios intenso. Na zona 4, severo. Aqui praticamente é tudo severo e aqui é ultra severo, nessa última zona. Então, quando pensamos nos treinos de corrida, nós temos que, uma hora, utilizar domínios severos, outra hora intenso e moderado. Então, é sempre esse jogo, essa combinação dentro do seu macrociclo de treino, dentro da sua periodização. Então, há momentos para todas essas zonas, para todas essas demandas, mas de forma contínua. É uma forma que você consegue sustentar por mais tempo o esforço, certamente é na zona 3. Você consegue gastar bastante gordura nessa zona, mais ou menos 70% a 80% da sua frequência cardíaca máxima, dá mais ou menos 60% de gordura e você consegue realizar de forma muito contínua. E tem uma forma de você calcular essa zona de frequência para que você utilize nos seus exercícios de corrida. Eu vou explicar para você como você deve fazer. Então, agora que você descobriu que existem as zonas de treinos e tem zonas melhores e mais adequadas para que você tenha um gasto de gordura significativo de forma prolongada, utilizando o exercício aeróbio como meio, seja ele corrida, seja elíptico, seja a natação, seja qualquer esforço contínuo, você agora tem que descobrir qual que é a sua zona de treino, ou seja, qual que é a sua frequência de treino para que você utilize dentro dessas zonas. Então, para você descobrir a sua frequência cardíaca de treino, você tem várias fórmulas, mas apresentarei para você apenas uma fórmula, que é uma fórmula clássica, tradicional, que é muito utilizada, que é extremamente simples e fácil a sua aplicação, que é a fórmula de Carbonen. Qual é? Você pega 220, que é uma constante,
220 menos a idade. Imagina uma pessoa de 40 anos. 220 menos 40 é igual a 180. 180 é igual à frequência cardíaca máxima. Só que existe uma melhor fórmula ainda, para que você tenha mais precisão, que é a frequência cardíaca de trabalho. Como que é então a frequência cardíaca de trabalho? Você vai pegar essa frequência cardíaca máxima, que você já descobriu, qual é? Que é 220 menos a idade, e vai subtrair pela sua frequência cardíaca de repouso. Qual é a frequência cardíaca de repouso? Aquela frequência na qual você está dormindo, relaxado. Mas como você vai descobrir isso? Tem várias fórmulas. Se você tiver, por exemplo, um monitor desse, que monitora a sua frequência cardíaca durante o sono, ali vai ter a menor frequência cardíaca, você consegue descobrir qual foi a menor frequência cardíaca durante a noite. Então, aqui era a sua frequência cardíaca de repouso. Se você não tem acesso ao monitor, você pode, de repente, acordar pela madrugada, de forma relaxada, e ali contar, de repente, no seu próprio peito, você pode marcar no coração ou na artéria radial ali, você pode contar no cronômetro ali por 15 segundos, ver quanto deu de frequência e multiplicar por 4, ou marcar por 1 minuto quanto deu de frequência cardíaca. Ou durante o dia você tentar relaxar por uns 10, 15 minutos e também aferir quanto você tem de batimento de forma relaxada. Então essas duas formas você pode encontrar a sua frequência cardíaca de repouso. E também existe uma constante, que é a constante de 60, que dispensa você tentar descobrir a sua frequência cardíaca de repouso e você pode utilizar a 60 como média da sua frequência cardíaca de repouso, que é uma constante que a maioria das pessoas tem uma frequência próxima a 60. Então, suponhamos que eu vou utilizar 60 ou de repente eu descobri que a minha frequência cardíaca de repouso é de 60. Então, o que eu vou fazer? A minha frequência cardíaca de trabalho vai ser essa máxima que eu descobri e eu vou subtrair por 60, que foi a que eu descobri. Então, 180 menos 60, 120. Então, essa é a minha frequência cardíaca de trabalho. Agora, a partir desse dado, eu vou tentar descobrir qual que é a minha frequência cardíaca dentro da zona específica. Conforme eu falei para você, quando você treina lá na zona 1 você tem um gasto lá de 80% mais ou menos de gordura. Na zona 2, mais ou menos 70% de gordura. Na zona 3, 60% de gordura. Então, eu quero treinar naquela zona, entre zona 2, zona 3, zona 4. Como que eu vou descobrir? Então, é muito simples. Eu vou, por exemplo, eu quero treinar numa zona, numa intensidade mais ou menos, 60% da minha frequência cardíaca máxima. Então, eu vou pegar esse 120 e vou multiplicar por 0,6. Então, aqui vai ser 60% da minha frequência cardíaca máxima. Ah, não, eu quero treinar a 70%, então vou multiplicar por 0,7. Não, eu quero treinar a 80%, então vou multiplicar por 0,8. Então, vou fazer aqui a conta para você. 120 vezes 0,6. 120 vezes 0,6 é igual a 72. 120 vezes 0,7 é igual a 84. 120 vezes 0,8 é igual a 96. O que eu faço agora? Eu já sei a intensidade de 60%, de 70%, de 80% da minha frequência cardíaca máxima. Agora eu vou adicionar aquela frequência cardíaca de repouso. Então, 72 mais 60, 84 mais 60 e 96 mais 60. 72 mais 60, 132. 84 mais 60, 144. 96 mais 60, 156. Então, se eu treinar 80% da minha frequência cardíaca máxima, eu vou treinar numa frequência, numa zona de 156 batimentos. Se eu treinar numa zona de 70%, eu vou treinar dentro de uma zona de 144. Se eu treinar numa zona de 60%, eu vou treinar numa zona de 132 BPM, ou seja, de batimentos. Então, eu vou ter que monitorar a minha frequência cardíaca durante o esforço. Então, tendo isso em mãos, eu consigo ser mais preciso no meu gasto de gordura. Conforme eu disse, você tem um gasto significativo de gordura de forma contínua na zona de 70%. Só que, conforme eu disse,
treinos com limiares acima de 70, 80, 90, 100, embora gaste-se menos gordura, você tem um efeito significativo da utilização, ou seja, você utiliza muito glicogênio muscular, e uma vez você utilizando glicogênio muscular, você depois tem que recompor esse glicogênio na supercompensação. Então, seu metabolismo de gordura aumenta no pós-treino. Então, conforme eu disse, você tem que utilizar das duas estratégias para que você otimize o seu emagrecimento. Então, resumindo, para que o seu treino seja eficiente, para que você gaste gordura de forma eficiente utilizando a corrida, você primeiramente tem que entender que existem as zonas de treinos. E uma vez que você entende que existe da zona 1 até a zona 6, há momentos, estrategicamente, que você vai treinar em zona 3, no qual você consegue gastar bastante gordura de forma significativa, de forma contínua, usando dos mais diversos meios, seja ele a corrida, seja ele o ciclismo, seja a natação, seja o elíptico, seja a escada rolante, o que você quiser. Há momentos, estratégias, você vai usar, de repente, zona 4, zona 5, ou seja, domínios severos, no qual você gasta menos gordura, mas você tem um gasto significativo de carboidrato, de glicogênio muscular, que faz com que você tenha um gasto de gordura no pós-treino significativo, ou seja, a taxa metabólica se eleva. Ao passo que, às vezes, em zona 3, zona 2, esse efeito de taxa metabólica não ocorre, ou ocorre de forma não significativa. O seu metabolismo não aumenta tanto na zona 2 e na zona 3. Você tem gastos agudos de energia, de gordura. Aqui não, na zona 4, zona 5, o seu gasto de gordura no pós-treino é significativo porque você tem que reconstruir aquele glicogênio que você gastou, despendeu. Então, para reconstruir isso não é mágica, você precisa de ativar enzimas, enfim, de ativar funções orgânicas para que essa energia, para que esses compostos, esse macronutriente seja regenerado no seu músculo. Então você precisa, por isso que você acaba gastando mais gordura, aumentando a sua taxa metabólica. Mas conforme eu disse, isso aqui são estratégias dentro da sua periodização de treino. Você não pode fazer isso, por isso você precisa de um acompanhamento, de um treinador, de um personal para organizar as estruturas de treinos para que você tire o melhor proveito, tanto da zona 3, quanto da zona 4, da zona 5, quiçá também, às vezes, da zona 6. Paralelo a isso, você precisa descobrir qual que é a sua frequência cardíaca máxima de treino, utilizando dos mais diversos protocolos. Você tem que descobrir a sua frequência cardíaca de repouso e a sua frequência cardíaca para cada zona, para que você treine de forma eficaz. Então, basicamente é isso. Se você tem alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários, eu estou à disposição para poder ajudá-lo. E se você quer que eu acompanhe você na sua jornada, no seu processo de emagrecimento, eu posso ser o seu treinador, posso ser o seu mentor, eu posso ser o seu consultor durante essa jornada. Basta enviar para mim uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo direct, ou mesmo aqui no comentário aqui abaixo. Você pode entrar em contato comigo e eu estou aqui à disposição para poder ajudá-lo. Então vejo você na próxima aula. Um forte abraço.